Amores, voltei, vamos lá. Vamos estudar agora os níveis de planos, ok? Eu vou fazer uma análise mais geral e depois a gente faz uma um pouquinho mais específica. Então, níveis de plano, que também pode aparecer aí nos livros, em textos, como níveis de planejamento, tá? Primeiro, plano de escola, que é o quê? É o plano mais, é o documento mais global, né? Então, aqui nós temos um documento mais global. E um ponto importante, que eu só vou fazer uma análise aqui para vocês rápido e vou explicar. Então, a gente tem que ter, para a produção do plano, referenciais, diagnóstico, proposta de ação. Ok? Basicamente é o seguinte: referenciais, concepções teórico-filosóficas de sociedade, de aprendizagem, de escola, de função da escola. A gente tem que ter clareza com relação a isso. Então, quais são os nossos valores, que teoria filosófica que nós vamos utilizar, que concepções de ensino, de aprendizagem, de sujeito que nós vamos utilizar para fundamentar a ação da nossa escola, da nossa prática educativa. Depois eu preciso fazer um diagnóstico da realidade para ver o seguinte: com base nesses valores, com base nessa sociedade que eu idealizo, nessa escola transformadora que eu quero ter, onde eu estou? O quanto distante eu estou dessa realidade? E depois, a partir desse diagnóstico, nós vamos então construir um plano de ação, nós vamos pensar nas propostas de ação. O que é preciso fazer para alcançar essa escola que foi idealizada, mentalizada, enfim. Tudo bem? Bom, nesse caso, esse modelo de planejamento, eu vou trazer dessa forma, esse modelo de planejamento, que passa por marcos, enfim, isso eu vou ver com vocês em outra aula, tá? Numa outra aula, a gente vai falar então sobre processo de planejamento com base em Danilo Gandin e Celso dos Santos Vasconcelos, ok? Numa outra aula. Mas nós já temos que saber que o plano de escola é um documento, porque planejamento é processo, o resultado do planejamento é um plano, o plano é um instrumento para ação, e no caso, esse plano aqui da escola é um documento global, mais amplo da instituição. Então diz aqui o Libânio, é o documento mais global que expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo e de outras ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. Então, um exemplo de ligação da escola com o sistema escolar. A escola tem lá naquele projeto quais são as etapas que ela atende. Então, nessa escola nós atendemos uma escola municipal, por exemplo, creche e pré-escola, só educação infantil. Uma outra vai colocar ensino fundamental, primeira etapa, mais educação de jovens e adultos. Um exemplo. Tá? Então, isso seria o quê? É a identidade dela, ou seja, qual o público que eu atendo, quais etapas eu atendo, quais modalidades eu atendo, e ela publica isso, né? Ela dá essa informação. Aqui nós trabalhamos assim. Agora, no caso dos valores, das concepções que ela tem, né, de ensino, por exemplo, uma escola que valoriza muito o construtivismo, a prática construtivista, e isso está ali nos fundamentos da prática de ensino daquela instituição, faz parte do DNA, da identidade daquela instituição. Então, o professor, quando vai planejar o ensino, ele precisa levar isso em consideração. Não é? Então, aqui nessa escola nós trabalhamos assim. Então, eu vou trazer esses valores, essa teoria, essa base filosófica para o meu plano de ensino. Bom, uma outra definição aqui é a do José Fussari, que diz: é o documento síntese, resultado de todo o processo de planejamento da educação escolar. O plano escolar engloba todos os planos de curso, que por sua vez representam os planos de ensino dos professores nas diferentes disciplinas. Tá? Então essa é a forma como ele enxerga o plano de escola. E o Celso dos Santos Vasconcelos diz: é o projeto político-pedagógico ou o projeto educativo, é o plano global
da instituição. Pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva, porque a escola é alguma coisa por um período, o tempo todo nós estamos vivendo numa sociedade que se transforma e a escola também precisa acompanhar isso. A escola não deve ser refém das transformações que acontecem fora dela, mas ela tem que ter um olhar crítico e uma capacidade de flexibilizar o seu trabalho e de, vamos dizer assim, uma capacidade de mudança para que ela possa atender às novas perspectivas, expectativas, público, diversidade cultural, enfim. Então, nesse sentido, essa sistematização nunca é definitiva. E continua de um processo de planejamento participativo, então ele já valoriza, né, o processo tem que ser participativo, já está falando de uma gestão democrática, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que se define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico, porque ele apresenta bases teóricas e também o como deve funcionar a instituição para a intervenção e mudança da realidade. Então ele não quer simplesmente aceitar, se adaptar a uma realidade. Numa perspectiva crítica, sempre esse projeto de escola está olhando para uma transformação. E a escola sempre pode mudar alguma coisa, ela sempre pode melhorar, ela sempre pode buscar alguma transformação. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. Beleza? Então nós temos aí as definições. Com relação a plano de escola. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho sobrando aqui eu acho que não tem, mas que coisa, não deixei um espacinho, eu vou colocar aqui mesmo. Ato de planejar, escrevam aí, ou no seu caderno, ou nesse material num cantinho. O ato de planejar é muito importante. Primeiro, porque nós vimos que, a partir do ato de planejar, o professor se torna consciente da própria ação, ele tem mais controle e domínio das tarefas educativas. Então, ele impede o processo de alienação, né? O ato de planejar é importante porque quando as pessoas planejam, ao planejar a sua prática, o professor, por exemplo, ele cria e recria a sua didática, ele aprende. Então é muito importante para a profissionalidade daquele profissional, seja o professor ou outro profissional que está dentro da escola. Mas até mesmo os pais, quando representantes da comunidade participam de um processo de planejamento no âmbito, por exemplo, do conselho de escola, ele também está adquirindo experiências, aprendizagens. Isso também está sendo importante para a sua formação. O aluno que participa representando o segmento dos alunos também está tendo uma boa formação, porque ele está participando de processo democrático, de debate, de discussão, de busca por transformação. Então, o ato de planejar é muito importante para a formação. A partir dele, é possível, então, nós acumularmos experiências e conhecimentos. Mais experiências e conhecimentos. A gente pode dizer que, por exemplo, no caso do professor, o ato de planejar é muito importante para a formação do professor, porque cada plano que o professor constrói, cada projeto que ele constrói, ele vive novas experiências, ele tem acesso a novos conhecimentos, ok? E o ato de planejar permite o quê? Criação e recriação. E isso é muito importante. Construir e reconstruir. O professor, por exemplo, que planeja, ele não fica refém de um mesmo trabalho didático a vida toda. Ele está o tempo todo criando e recriando a sua didática. E isso, no caso o ato de planejar com base nisso que eu falei, ele garante o quê? Oportunidade, então, de reflexão e autoavaliação. Eu recebi um e-mail uma vez, eu não gosto de ficar contando causos na aula para a gente não perder tempo, mas eu acho interessante.
Eu recebi um e-mail uma vez e uma cliente nossa, né, ela perguntou assim, professor, o senhor fala bastante em reflexão na aula, que os autores valorizam muito isso, né, o ato reflexivo, mas como que é refletir? O que é refletir? É parar e pensar em quê? E é muito interessante. A pergunta, às vezes você fala, que pergunta boba. Não, é uma pergunta muito interessante. Sabe por quê? Porque, na verdade, a ação de reflexão, ela só vai ser realmente possível, ela só vai ser legítima se eu tiver um problema. Então eu tenho que identificar um problema. E a partir desse problema nós vamos buscar respostas. E a busca por respostas é o processo é aí que acontece o processo de reflexão. Beleza? Por isso que o Paulo Freire, com base nos estudos do Donald Chan também, né, e em outros estudos, ele fala ação, reflexão, ação. A primeira ação é compreender o problema, é ser consciente do problema, é diagnosticar, por exemplo. Aí vem a reflexão, o que eu vou fazer para resolver esse problema? E a outra ação é resolver o problema, é colocar aquilo que foi planejado em ação, por exemplo, né, executar. Então é muito interessante isso, nós precisamos saber identificar problemas, fazer boas perguntas, entender a realidade, fazer diagnóstico da realidade, para então iniciar esse processo de reflexão. Bom, então nós vimos aqui o plano de escola, ok? O plano de escola. Qual outro plano que nós temos, Vinícius? Plano de ensino. Na verdade, isso aqui que eu coloquei, esse comentário aqui, né, que eu acabei querendo colocar agora para vocês do ato de planejar, ele serve para todos os níveis, tudo bem? Então isso aqui serve para todos os níveis. A gente está falando do ato de planejar, em todos os níveis. Agora o plano de ensino. O plano de ensino é a previsão dos objetivos e tarefas do plano docente para um ano ou semestre. Então o que a gente percebe? Que o plano de ensino ele já tem como autores os professores, que podem trabalhar em torno do plano de ensino sozinhos ou coletivamente ou, né, das duas formas. Então nós podemos ter, por exemplo, um momento coletivo de planejamento do ensino, em que os professores vão retomar os valores que existem na proposta pedagógica da escola, eles vão fazer discussões sobre o que aconteceu no ano anterior, eles vão conversar sobre temas gerais como interdisciplinaridade, projeto, sequência didática, não sei o quê, temas transversais, princípios. E depois, num outro momento, cada professor vai construir o seu plano de ensino, olhando para a sua disciplina, enfim, com base em todas as discussões que foram realizadas. Primeiro, no projeto pedagógico e depois, numa primeira fase coletiva do plano de ensino, do planejamento de ensino, né? Então, isso é possível e é muito importante que aconteça essa discussão coletiva entre os professores. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico, ok? Na proposta pedagógica, por exemplo, nós temos objetivos? Temos. Nós podemos ter lá objetivos mais gerais. Qual é o cidadão que essa escola quer formar? Então, objetivo geral, eu olho para BNCC, eu olho, né, no caso de aprendizagens essenciais, quais são as aprendizagens essenciais? Bom, então eu tenho que olhar para as competências e habilidades. Existem as 10 competências gerais. As 10 competências gerais estão relacionadas a objetivos gerais. Então, no decorrer da educação básica, eu quero que o aluno desenvolva essas 10 competências gerais. Então, elas estão previstas lá na proposta pedagógica. Dentre outros, formar um cidadão crítico, reflexivo, aquilo tudo que nós já sabemos. Aí, quando chega o plano de ensino, a gente começa já a pensar em objetivos mais específicos. Quais são os objetivos? Por exemplo, eu sou professor de geografia, então a minha unidade, a unidade que eu trabalho, que seria matéria, disciplina, é geografia. Então, quais são os objetivos da geografia? Eu coloco na justificativa. A geografia é importante para formar o sujeito por causa disso, 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 e com o ensino da geografia durante o ano letivo eu quero isso, isso, isso e isso. Os objetivos já são mais específicos. E no plano de aula, os objetivos são ainda mais específicos. Por quê? Porque eu vou ensinar, por exemplo, o relevo, e aí eu quero que o aluno aprenda a identificar, por exemplo, sei lá, tudo verbos no infinitivo, né? Verbos muito claros. Então, eu preciso ter clareza, o que eu quero que o aluno alcance. Eu quero que ele saiba, então, identificar
aspectos morfológicos pelo território brasileiro. Eu quero que ele aprenda a ler mapas, eu quero que ele aprenda a localizar determinados tipos de relevo, eu quero que ele aprenda a descrever, tá? Então, mais específicos ainda no plano de aula. Bom, vamos lá. O projeto de curso, agora é de acordo com o Celso Santos Vasconcelos. Então, o plano de ensino, ele vê como projeto de curso. Vejam como os nomes podem mudar, tá? Então, o projeto de curso é a sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela determinada modalidade em que a disciplina é oferecida. Tá? Aliás, desculpem, determinada disciplina ou área de estudo, não fez sentido nenhum o que eu li, né? Óbvio, pulei uma linha, numa dada realidade, beleza. Então o professor ele tem uma proposta geral de trabalho numa determinada disciplina ou numa determinada área de estudo, numa dada realidade. Então depende do quê? Para qual aluno eu vou ensinar? Tá? Para qual aluno? De qual etapa? Enfim, de qual idade? De qual que vem de qual realidade sociocultural? Pode ser anual ou semestral, dependendo da modalidade em que a disciplina é oferecida. Tá? Então, quando fala de modalidade em que ela é oferecida, você vai lá no artigo 23, só dar uma diquinha aqui de revisão, da LDB. Porque no artigo 23 da LDB diz lá que o ensino pode ser organizado em modalidades diferentes, pode ser séries, ciclos, semestres, não é? Então, você já pode dar uma revisada no artigo 23. Por exemplo, se nós estivermos trabalhando com ciclos, então o planejamento de ensino para o ciclo ele é bem característico, né? Se for série, anual, ele já tem uma outra estrutura. E ainda, aqui de acordo com o José Fussari, diz, plano de ensino é o documento elaborado pelo professor, onde ele apresenta sua proposta de trabalho para o ano, para o semestre ou até mesmo para o bimestre, de acordo com o que ficou acertado no grupo de professores de uma mesma escola. Então veja que ele reconhece que há primeiro um encontro aí de grupo de professores, normalmente há uma coordenação do coordenador pedagógico nesse momento. Deverá refletir o processo de planejamento como um todo, onde aparecem os objetivos educacionais que os professores buscam alcançar, os conteúdos a serem trabalhados, a articulação dos conteúdos com o método, técnicas e recursos de ensino-aprendizagem e a sistemática de avaliação da aprendizagem. Aqui, pessoal, são os elementos estruturais, tá? Então, ele deverá refletir sobre o processo de planejamento como um todo. Então, objetivos educacionais, os conteúdos, articulação dos conteúdos com métodos, técnicas, são elementos estruturais. Porque quando o professor está ali, por exemplo, digitando o plano de ensino dele, ele está trabalhando com esses elementos. Depois a gente vai falar um pouquinho, depois não, já vou passar aqui para vocês, daqui a pouco eu passo, um modelinho, né, sugerido, por exemplo, pelo Libânio. Eu, enquanto professor, eu sempre pensei o plano, na minha prática, na minha experiência enquanto professor, eu sempre pensei o plano de ensino como uma espécie de uma prateleira. Então eu já deixava ali, como que eu vou avaliar durante o ano? O que eu vou ensinar durante o ano? E aí tinha todas as unidades do material que eu tinha ali para cada ano. Quais são os objetivos para cada unidade? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Então eu deixava como uma prateleira. Daí quando eu ia fazer o planejamento de aula, eu fazia o quê? Eu pegava, então para essa aula eu vou pegar esse recurso tecnológico que eu já deixei no meu plano de ensino previsto, vou fazer essa avaliação aqui durante a aula, vou fazer esse outro modelo de avaliação, de verificação ou de aplicação, eu vou trabalhar esse material de exercícios para reforço. Então eu vinha meio que pegando aquilo que eu já tinha previsto e tinha separado para ser utilizado no decorrer do ano. Tá? Agora, no plano de ensino, se eu tenho um material, por exemplo, normalmente os professores têm um material em mão, eu tenho as unidades que eu vou trabalhar. Aí nas unidades eu tenho que definir quais conteúdos eu vou trabalhar e que objetivos eu preciso alcançar. No plano de aula eu vou especificar ainda mais esses conteúdos, vou colocar as fases da aula, como eu vou trabalhar esses conteúdos e eu vou especificar ainda mais os objetivos, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver agora o plano de aula. O que é o plano de aula, gente? O plano de aula
é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou um conjunto de aulas. Isso aqui parece uma bobeira, né? Ah, Vinícius, que coisa óbvia, mas às vezes na prova você erra por isso. Então aparece uma questão assim, é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula somente, para apenas uma aula, para exclusivamente, né? Então, isso pode gerar confusão. Você fala, poxa, plano de aula, né? Tá no singular e tal. E na hora da prova, a gente começa a pensar num monte de coisas mesmo que nos confundem. Então, é importante dizer que aula é só uma referência, tá? Pode ser para uma aula, para uma sequência didática, pode ser para um projeto que vai ser realizado durante um período. Então, isso vai variar dependendo da forma como o professor trabalha, a turma que ele atende. E tem um caráter bastante específico, tá? A gente já vai ver quais são os elementos que tornam o plano de aula bem específico. E o Celso dos Santos Vasconcelos é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula ou um conjunto de aulas. Corresponde ao nível de maior detalhamento e objetividade do processo de planejamento didático. É a orientação para o que fazer cotidiano, né? O que eu vou fazer no dia a dia. Então é basicamente assim, proposta pedagógica, documento mais global, o que é a minha escola e com base nessa identidade dela, como eu vou trabalhar. Aí eu torno isso mais específico no plano de ensino. Como eu vou trabalhar um semestre ou durante o ano com o meu aluno dentro da minha disciplina com base nos valores e fundamentos teórico-filosóficos que eu tenho na proposta pedagógica da escola. E daí o plano de ensino, o que eu vou fazer todos os dias ou toda semana com os meus alunos, as rotinas, os trabalhos específicos, as atividades que eu vou realizar com eles com base na proposta pedagógica e no plano de ensino. Por isso que nós estamos falando de níveis, tá? De planos. Maravilha, gente? Então tá. Agora, nós temos aqui slides bem rapidinhos. O slide 5 que fala dos requisitos para o planejamento. Tá? Então, quais são os requisitos? Objetivos e tarefas da escola democrática, desenvolvimento cultural do povo. Então, a escola democrática, no caso do Libânio, quando a gente pensa nos autores, é sempre interessante você se lembrar lá das tendências pedagógicas. O Libânio é da tendência crítico-social dos conteúdos, que está muito próxima da proposta histórico-crítica do Saviani. Qual é o papel da escola? É ensinar. Ensinar o quê? Conteúdos. Só que ensinar conteúdos que estejam vinculados à prática social. Porque se apenas ensinar conteúdos de forma geral, nós voltamos para a educação tradicional. Não querendo uma educação tradicional, então eu preciso ensinar conteúdos, eles são importantíssimos para a formação das pessoas, mas eles precisam estar vinculados à prática social. Então esse é o fundamento dos ensinamentos de Libânio, quando ele fala de avaliação, quando ele fala de didática, quando ele fala de planejamento, de tudo. Então, objetivos e tarefas da escola democrática, desenvolvimento cultural do povo, ou seja, ensinar conteúdos vinculados à prática social. Ainda, outro requisito, exigências dos planos e programas oficiais. Por quê? O professor tem autonomia para planejar, sim, mas a autonomia é relativa. Inclusive, a própria LDB vai dizer que as escolas possuem autonomia relativa para a elaboração da sua proposta pedagógica. Por quê? A escola, a partir dos seus agentes, ela pode construir sua identidade, mas tem muitas diretrizes e leis que ela precisa respeitar, ela não pode abrir mão. Se ela abrir mão dessas leis, dessas diretrizes, ela se torna autogestionária, não é? Aí nós estamos falando de uma tendência libertária, que não é proposta vamos dizer assim, condizente com o nosso sistema de educação. Bem, então exigências dos planos e programas oficiais quer dizer que nós temos sim autonomia para planejar, mas eu preciso respeitar o quê? Leis. Eu vou dar um exemplo. Então, no ponto B, deixa eu ver se eu... Não tenho ainda espaço. Então aqui, ó, deixa eu voltar só um detalhe para fazer anotações. Então aqui nós queremos a eliminação da educação dual. O que é isso, Vinícius? Da educação dualista. Então, eu quero eliminar a educação dualista, essa coisa de educação básica geral para classe média e elite e educação profissionalizante para o povo. Vamos romper com isso. Educação básica geral e educação profissional para todos. Tudo bem?
Formação integral para todos, tá? Democratização, tá aqui. Exigências dos planos e programas oficiais. No ponto B, nós estamos falando da autonomia relativa, tanto da escola quanto dos professores. Relativa, tá? Então, por exemplo, o professor, Vinícius, ele, para planejar, o que ele precisa considerar que está em diretrizes? Vou dar um exemplo, aquilo que está na BNCC, as aprendizagens essenciais. Vejam que a BNCC não é currículo. BNCC é currículo? Não. Currículo é o conjunto de experiências que eu vou oferecer ao aluno. A BNCC é uma base para que esse currículo seja bem construído. Então eu preciso saber o seguinte, quais são as competências que eu quero que o meu aluno desenvolva, as aprendizagens essenciais que ele desenvolva. Com base nisso eu vou escolher conteúdos, eu vou escolher método, eu vou escolher que tipo de experiência eu vou trabalhar em sala de aula, fora da sala de aula. Para isso o professor tem autonomia. Mas as competências, as habilidades, as aprendizagens essenciais já estão definidas na BNCC. Diretrizes, vou dar um outro exemplo. Ó, diretrizes. Diretrizes curriculares. Vamos pensar em uma aqui. Resolução 5 de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. No artigo 9º, o que elas dizem? Elas dizem que as propostas pedagógicas na educação infantil devem respeitar 2 eixos, interações e brincadeiras. Ou seja, o professor, a partir do momento que ele constrói uma proposta pedagógica dentro da educação infantil, tem que ter interação e tem que ter brincadeiras. As diretrizes estão dizendo que tem que ser assim. Ok? Acho que deu para nós entendermos, né? Ponto C. As condições prévias dos alunos para a aprendizagem. Então, a verificação das condições potenciais de rendimento escolar depende de um razoável conhecimento dos condicionantes socioculturais e materiais. Aqui você pode pensar assim, está falando simplesmente dos conhecimentos prévios. Na verdade, não. Na verdade, nós estamos falando de outros elementos. Vejam que ali, Libânio diz assim, depende de um razoável conhecimento dos condicionantes socioculturais e materiais. Então eu tenho que entender, além dos conhecimentos prévios dos alunos, que é algo que a gente faz a partir de sondagens, de diagnóstico, em sala de aula com os alunos, nós precisamos também entender em que família que ele vive, quantos irmãos ele tem, que tipo de linguagem ele utiliza no dia a dia, qual é o bairro que ele mora, o que tem nesse bairro, de lazer, de interação, de riscos, de perigo, de escassez. Qual que é a origem cultural da família dele? Quais são os seus hábitos, costumes? Tudo isso é importante para o professor para que ele possa construir ali uma sintonia, um processo comunicativo, dialógico com o aluno. E ainda, D, os princípios e as condições do processo de transmissão e assimilação ativa dos conteúdos. Diz respeito ao domínio dos meios de orientação do processo de assimilação ativa nas aulas. Tá? Óbvio, professor, gente, tem que ter entendimento de princípios e condições de processo de transmissão e de assimilação ativa. Então, o professor, por exemplo, que estuda proposta construtivista para entender como o aluno aprende, ele estuda propostas metodológicas para entender qual a experiência que ele vai proporcionar ao aluno para que o conteúdo seja realmente assimilável. Ele tem capacidade de definir, a partir de critérios, de selecionar os conteúdos que ele vai ensinar, porque ele entende que esses conteúdos vão realmente ajudar o aluno a alcançar uma aprendizagem significativa, porque eles estão vinculados à prática social. Tudo isso faz parte de uma competência técnica, aí no caso do professor. Tudo bem? Eu vou fazer uma pausa, esse vídeo está até um pouco comprido, né? E na próxima aula a gente vai agora, nós vamos definir de forma mais específica, falar de forma mais específica sobre plano de escola, plano de ensino e plano de aula. Até daqui a pouco. Valeu!